Salut à tous, comment ça va? Aqui é o Gabriel para mais uma aula do francês na prática. O assunto de hoje é sobre fonemas e pronúncias, tá bom, pessoal? Então a gente vai entender melhor como pronunciar as palavras em francês, que é uma das principais dificuldades de quem está aprendendo o idioma francês. Beleza? Então eu vou passar para a tela do meu computador aqui para a gente acompanhar junto o documento que eu preparei especialmente para essa aula com a maioria dos fonemas, a maioria dos sons que causa tanta dificuldade em quem está aprendendo francês. Beleza? Então vamos lá, vou passar aqui para a tela do meu computador para vocês acompanharem junto comigo. Então, os fonemas em francês. Antes da gente ir de fato para os fonemas, eu quero passar para vocês algumas dicas iniciais sobre como que são formados esses fonemas, como que a gente pode colocar princípios, colocar regras para que a gente fale de uma maneira mais fácil. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês, a primeira dica é o seguinte: salve raríssimas exceções, as palavras em francês são oxítonas. E o que seria oxítonas? São as palavras que têm a última sílaba tônica. Vou dar exemplo. Então, o meu nome, Gabriel, Gabriel, a última sílaba é a tônica. Bonjour, bonjour, a última sílaba é a tônica, jour, tá? Jour. E salut, salut também, a última sílaba é a sílaba tônica, tá bom? E aí, a segunda dica que eu quero passar para vocês é o seguinte: as consoantes, quando elas estão localizadas no final da palavra, quando ela é a última letra da palavra, normalmente ela não é pronunciada, tá? Então isso acontece com um D, com um P, com um T, com um X, com um Z e assim sucessivamente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então a gente tem a palavra ri, R-I-Z, R-I-Z, se fosse em português a gente falaria his, mas não. Em francês a gente fala ri, ri. O R mais puxado, a gente vai ver isso mais para frente, e o Z não é pronunciado, beleza? Depois a gente tem a palavra appétit. Appétit também tem um T no final, mas a gente não pronuncia ele. Se fosse no português do Brasil, a gente teria a tendência de falar apetite, apetite, igual é no português de fato, com um E no final. A gente, mesmo sem o E no francês, a gente falaria apetite, lendo de primeira a palavra. Mas não, é appétit, sem o T. Depois a gente tem a palavra faim, que é a palavra fome em francês. F-A-I-M, faim. Vocês podem perceber que aqui a gente aglutina várias letras em um só som. Então, o som A e M fica an, faim, faim. Beleza? Sem muito problema. A próxima palavra é a palavra argent. Argent, argent lembra de Argentina. Argentina, argent é prata. Prata, em algumas línguas, igual o espanhol, por exemplo, plata. Lá, plata é dinheiro. Argent, em francês, é dinheiro, tá? Argent. Pode ser prata também, mas aqui no caso eu coloquei como dinheiro, tá? E a última letra é a letra T, que a gente não pronuncia ela também, argent. Então, a gente pode ver novamente que o ENT aqui foi o AIM na última palavra, quando a gente viu a palavra fome, em francês, que é a palavra faim, faim, o AIM junta e dá um som de an. Aqui, argent, an. Então, o ENT vai dar um som de an, tá? É o que a gente fala no francês de sons nasais. Sons nasais. Então, o an, o on, o são sons nasais, tá bom? Depois, a gente tem a palavra grand, que tem um D no final. Em português, grande tem um E e a gente pronuncia tudo. Em francês, grand, grand com um D no final, a gente não pronuncia o D. Tudo bem? Até aqui? A terceira dica que eu quero passar para vocês é o seguinte: existem sons e fonemas que utilizamos em francês que não existem em português. Portanto, é normal sentir dificuldade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar do R, que é muito forte, né? É um gargarejo, né? Que eu gosto de falar assim, gargarejo. Tem que gargarejar para poder falar a palavra. Então, nesse caso, a gente fala da palavra prendre, prendre, que é pegar, prendre, tem o R muito forte.
O segundo fonema, nesse sentido, que eu quero passar para vocês, é o fonema OI. O fonema OI, em francês, as letras que formam o som em português seria OI, em francês, OI fica UA. Então, seria devoir, devoir, tá bom? Então, o OI em francês tem o som de UA, UA, tá? Depois, tem o EAU, que é a palavra o, tá vendo? O, que é água em francês. EAU, então a gente aglutina tudo em um som só e dá um som de o, beleza? E aí, aqui a gente fala do famoso biquinho, né? Aqui são dois biquinhos diferentes. Um mais pro lado do E e outro mais pro lado do U. Então fica de, que é a palavra dois em francês. Tá vendo? Tem um X no final, mas a gente não pronuncia o X, igual a gente viu na letra B anteriormente. Então fica de. Olha o biquinho, de. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para baixo. E aqui a palavra vu, mais pro lado do U, tá? Vu. Então aqui a gente tem o R muito puxado, o fonema OI, que em francês tem o som de UA, a aglutinação de várias letras em um som só, igual a palavra O. A gente também tem o biquinho E, de, o biquinho E, que é de, e o biquinho U, que é o vu, du, tu. Várias palavras que usam esses biquinhos, que é característica do francês, né? Quando a gente vê alguém falando em francês, utiliza muito du, e assim, mais prolongado, né? Beleza? Então, essas são as dicas iniciais. Tem várias outras coisas que a gente pode falar, tal qual o seguinte. Normalmente, em francês, pessoal, quando a gente coloca o acento em alguma palavra, não é para descrever a tônica, igual no português. Quando a gente coloca um acento na palavra, é que aquela sílaba que tem um acento, ela é a sílaba mais forte da palavra. Em francês, isso não acontece normalmente. A sílaba tônica é sempre a última, ou quase sempre a última, e o acento serve para dar uma diferença sonora na palavra. Então, quando a gente coloca o E com acento, ele tem um som diferente do que o E sem acento. Mas isso não quer dizer que vai ser a sílaba tônica da palavra. Isso também tem uma diferença entre o português e o francês. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a estudar os fonemas em francês nessa nossa microaula sobre pronúncia. Começando com as vogais. Então, as vogais em português é o E, A, I, O, U. Em francês, a gente também fala que o Y é uma vogal. Tá? Então, é o Y, que a gente fala, o Y. É o Y, assim, ele é conhecido em francês. Então, o A não tem muito segredo. A, normalmente, a gente pronuncia ele aberto, igual no português. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, como animal, tá vendo? Animal. E athlète, atleta. Então, aqui a gente vê que não tem muita dificuldade de pronúncia, tudo bem? A gente vê que animal e athlète é um A aberto, normal, sem muito problema. Beleza? E aí, depois, a gente vê o A. Nesse momento aqui, é muito importante vocês prestarem atenção. Sempre que eu colocar um asterístico, é uma coisa que tende a ser mais importante. Aqui, no caso, a gente vê o E em português, fica A em francês. Como que você pode falar esse A de um jeito mais fácil? Faz a boca do O, o seu O normal do português, faz a boca do O e o som do E, fechado, tá? Então, ó, e vai ficando, entendeu? Então, boca do O, som do E, fechado. Exemplos, P, petit, je, faisons, beleza? Então, esses são exemplos de sons que utilizam A como base. Aqui vocês podem perceber, nessa última palavra que eu falei, não tem E, mas o AI, nesse caso, dá um som de A. É uma exceção também, eu coloquei aqui para a gente ter uma noção. Então é o seguinte, quando eu falar o E,
em português, em francês ele é o A. Então, tudo que a gente vê um E, sem acento, claro, normalmente ele vai ter um som mais fechado, com um biquinho, sendo que para você falar isso, você fecha a boca no formato do O e fala o E mais fechado. E vai sair do jeito certo, beleza? Isso com treino você vai melhorar. Depois a gente tem a letra I. A letra I é igual em português, tá? Então eu coloquei aqui a palavra Dijon, que é uma cidade, inclusive tinha que estar com letra maiúscula aqui, né? Por ser uma cidade, um nome próprio. Então, substantivo próprio. Dijon, Dijon, vocês podem perceber que o I é falado normalmente. E a palavra lundi, lundi é segunda-feira. E aqui a gente vê o I normalzinho, tá? I. Igual o I também, ele é falado no português e no francês da mesma maneira. O A muda um pouco. Depois a gente tem o O. O O é igual também. A gente pode ver a palavra orange, orange, o, orange. E a palavra aeroport, aeroport. Voltando lá nas nossas dicas iniciais, você pode perceber que o T não foi pronunciado aqui também, né? Igual o petit no A, igual o P também aqui no o aeroport, a gente não pronuncia o T, e o O tem o mesmo som do português, orange, aeroport. Depois a gente tem o U, U. Aí, aqui também a gente tem que fazer a boca de uma letra e o som de outra letra. Então, faz a boca do U, e o som do I. Então, boca do U, som do I. Então, você não vai deixar a boca em formato de sorriso. Você vai falar o I, mas vai estar com a boca em formato do U. Então, vai ficar I, I, até você repetir e ficar U, U. No começo vai ficar I, depois, no longo prazo, estudando, repetindo, memorizando, vai ficar U, até acostumar a boca. Tudo bem? Então, alguns exemplos. Tu, que é você, tu, mas aí a gente tem que falar o som com a boca do U e o som do I, tá? Então fica tu, tu. Depois a palavra tartaruga em francês é tortue, tortue. Tá vendo o U aqui também? Tortue, tu. Beleza? Boca do U, som do I. Depois um prato muito famoso, um queijo derretido que a gente fala fondue, fondue. Cuidado para não falar fondue, igual muitas pessoas falam em português. Fondue quase tá certo. As pessoas já entendem, já percebem intuitivamente um padrão de ir mais pro I do que pro U quando a gente pronuncia. Mas ó, a boca tem que ser do U e o som, aí sim, o som do I. Então, fondue, fondue, tá bom? E a última palavra é a palavra sur, sur, que também tem o som do U. E a gente está falando fechado. Então, o A e o U são muito fechados, tá? Então, A, I, O, U. A, I, O, U. E para terminar, a gente tem, terminar as vogais, a gente tem o Y. O que seria esse Y? É o I grego, para a gente é o Y. E o Y, normalmente, ele tem o som de I, tá bom? Mas ele é muito utilizado em palavras que derivam do latim. Então, a gente pode ver fisioterapia em francês fica fisioterapie, fisioterapie, tem o Y, mas ele tem o som de I, beleza? E é o que vai acontecer normalmente no francês. E aqui a gente tem também a palavra psychologique, que é psicológico, que também tem o Y com o som de I. Então, sem muito problema, o A continua normal, o I continua normal, o O continua normal. A gente tem uma diferença entre o A e o U, que a gente tem que fazer esse biquinho, são vogais que são mais fechadas e que tem uma diferença maior do português para o francês, e também o Y, que tem o som de I, tá bom? Então, vogais, tranquilo. Aí aqui eu coloquei uma pequena nota aqui embaixo para falar para vocês o seguinte. Quando a gente fala, colocar assim,
Quando a gente fala do E sem acento, E en français, le E, on dit peu, petit, je, faisons, E fechado. Boca do O, som de E, fica E, E. Agora, se a gente colocar um acento, a questão muda já um pouco, tá? Então, vamos ver. Se eu colocar um acento aqui, ele já fica com som de E, E. Como se em português a gente colocasse um circunflexo, um chapeuzinho em cima, E. Então, a palavra verão em francês é a palavra été, été, été. Tá vendo? Tem um acento aí, acento agudo. Tem um acento agudo. ET, ET. Mas a gente pronuncia como se em português fosse um chapéu, um acento circunflexo. ET. Aí depois a gente tem a palavra 13, que é a palavra 13, 13, que tem o mesmo som, não tem acento, mas tem o mesmo som, como se tivesse. O EI forma o som de E. 13, 13. ET, 13 e fête. Fête vem do verbo fazer, tá? Vous faites, vocês fazem, vós. Segunda pessoa do plural, né? Em francês a gente utiliza muito como vocês ou o senhor e a senhora de uma maneira formal, né? Vous faites, vous faites. Faites vem do verbo fazer. O AI dá o som de E. É. Beleza? Faites. ET, 13, faites. É. Ou E, né? Na verdade. ET, 13, faites. Mais ou menos assim. Depois a gente tem também o acento grave. E aí a gente dá o som de E, mais aberto. Père, mère, beleza? Então aqui, ó, se tiver o acento grave, igual pai e mãe, né? Père, mère. E também aqui a gente utiliza o que é o verbo être. O verbo être, tu, il, elle, tá? Com T no final, terceira pessoa do singular. Então, acento diferencia na pronúncia e não na tônica da palavra. Não vai influenciar em qual é a sílaba tônica, e sim na pronúncia da palavra. Beleza? Então é isso. As vogais, basicamente, sem muito problema. O E e o U são as mais difíceis, que são mais fechadas. E, U. De resto, sem muito problema. Agora aqui a gente chega nas combinações e a gente começa com as nasais. Aqui começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas sem muito problema a gente vai entender melhor. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Então, igual eu estava falando, normalmente as consoantes, quando estão no final da palavra, elas não são pronunciadas. Beleza. Mas dependendo, quando elas estão no meio da palavra também, ou no início da palavra, ela também tende a não ser pronunciada. E as nasais funcionam exatamente dessa forma. Por que nasais? Porque o som parece que sai do nariz. Então é o on, o o an, o on. Beleza? Então, esse tipo de som sai quase do nariz, tá? Então, por isso que ele tem o som de nasais, sons nasais. São combinações de letras que vão formar um novo som, um novo fonema. Exemplo, on, maman, maman. Olha aqui, ó. Essas letras em conjuntos formam esse som, tá? Então, quando eu falo AN, AM, EN, EM em francês, a gente tem o som de on, maman, ambulance, enfant, température. Tá vendo? Então, maman, ambulance, enfant, température. Cuidado para não aportuguesar a coisa, né? Então, seria, por exemplo, aqui, infante, temperature, tá? Então, cuidado. Obviamente, isso é no longo prazo, né? Aqui a gente está começando os nossos estudos, isso aqui é uma base geral para você que está começando seus estudos. Mas cuidado para não aportuguesar as palavras. Então, não fale temperature, 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 tá? Então,
O AN, ou AM, ou EN, ou o EM tem o som de AN. Maman, ambulance, enfant, temperature. Sem muito problema. O segundo som nasal que eu quero passar para vocês é o Então, é o O com um nasal no final, um N, um M, que dá essa característica para o som. Então, fica bonjour, bonjour, bom dia. Ou se não, pompier, pompier. Pompier seria corpo de bombeiro, né? Quem é bombeiro, pompier, tá? Então, pompier, bombeiro. Bonjour, pompier, tem o som do beleza? Depois a gente tem o lundi, lundi, parfum, tá? A gente tá bem aqui. Lundi, parfum, parfum, lundi. Sempre que vocês verem esses N, M associado a uma vogal, lembre-se dos sons nasais, tá bom? Então, aqui, igual eu falei circunflexo, né? Circunflexo é um tio, né? AN, lundi, parfum, beleza? E aí, para acabar, a gente tem outro som bem aqui, que é todos esses aqui, né? Que a gente vê o IN, IM, YM, YN, AIN, AIM, EN e EIN. Todos esses sons, todas essas formações, elas têm o som de ON também. ON, tá? Então seria invencible, impeccable, synthétique, sympathique, ben, fin, brésilien, plein, tá vendo? Então, lundi, parfum, invencible, impeccable, synthétique, sympathique, ben, fin, brésilien, plein. Uma dica para vocês. Repitam junto comigo para que vocês comecem a praticar junto comigo e assim vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Com as repetições que vocês forem fazendo, a boca vai ficando mais modelada para poder falar o francês. Beleza? Então é isso. Os sons nasais, normalmente, eles são feitos como? É um N ou um M associado a uma vogal. Isso vai dar um som mais nasal, um som mais anasalado. Beleza? Então, sem muito problema. Cuidado! Isso tudo é colocado junto com a questão da última consoante. Se ela for a última letra da palavra, ela não é pronunciada. Então, a gente pode ver no enfant, no pompier, no parfum. Aqui o bonjour é uma exceção, que a gente pronuncia o R. E assim sucessivamente. O plan, tá vendo? A gente não fala plain, ou fain, ou brésilienne. Não, brésilien, plan, sympathique. Aqui já não está mais no final, está no início. Então a gente sempre tem que associar essas regrinhas, tá? Não é só uma ou só outra. Normalmente são todas em conjunto. Outras combinações que eu quero passar para vocês. Agora não é tão anasalado assim, mas a gente tem vários tipos de fonemas, tá? Então a gente pode ver aqui o EU, o EUX, o OEU. Esses todos vão ter o mesmo som, que é praticamente o mesmo som da letra E em francês. Vocês lembram como a gente pronuncia a letra E em francês? É A. Então é um som fechado, ó. Cœur, fleur, yeux, cœur, fleur, yeux. Beleza? Cœur, fleur, yeux. Cuidado, então. E aí, pessoal? Então, se lembre. Cœur, fleur, yeux. Um som fechado, tá? Lembrando que o X, quando tem o X, a gente não pronuncia ele. Aqui é um som, vocês podem ver que eu traduzi ele como se fosse em português para um circunflexo. Então é um E, igual se tivesse um acento, igual lá em cima a gente viu. O ET, aqui vai ter mais ou menos o mesmo som. Na verdade, o mesmo som. Olha aqui, ó.
quando a gente vê a letra terminada em ER, a palavra terminada em ER, ou em ET, ou em EZ, ela vai ter o som de E, não de er, ou de et, ou de as, e sim de E. Então, exemplos. Danser, que é o verbo no infinitivo dançar, danser. Olha só como que eu estou pronunciando o ER. Eles se juntam e formam um som só. Danser. E aqui a gente tem um som nasal, correto? Aqui a gente tem um som nasal. Depois a gente tem a palavra muet, que é mudo. Vocês podem ver também que a gente não fala muet, muet. Aqui o U ele é mais fechado e o ET forma o E. Muet, muet. E a lê, que eu coloquei um EZ, que seria tipo vamos, vamos, ou vai, né? Segunda pessoa do plural também com o pronome vous, vous allez. Quando a gente vê o EZ no final, normalmente ele está associado a uma conjugação verbal, tá? De segunda pessoa do plural, que é o pronome vous. E isso a gente conjuga com o EZ. Mas o som não é ES ou qualquer outra coisa, e sim E. Então, ER, ET e EZ tem o som de E em francês. Cuidado para não pronunciar letras a mais. Se você quiser escolher, se você tiver na dúvida e escolher, será que eu pronuncio letra a mais ou a menos? Se for em francês, pronuncie a menos, beleza? Com certeza você tem mais chances de acertar. Depois, a gente tem aqui o fonema OU, que em português a gente pode pronunciar como U. U, simplesmente a letra U em português. U. Então, exemplos, como o verbo esquecer em francês, que é o verbo oublier, oublier. Olha aqui, a regra anterior, que a gente acabou de ver, o ER com som de E no final, e o OU no começo, com som de U, igual pronunciado em português a letra U. Então, fica oublier. Oublier é esquecer. Oublier. O OU tem o som de U. E o ER tem o som de E. Então, vocês podem ver que a gente usa várias letras, repetindo novamente, várias letras para dar o mesmo som, só um som. Então, duas letras aqui, OU dá o som de U, e o ER dá o som de E. Oublier. Se fosse em português, como que a gente pronunciaria essa palavra? Provavelmente a gente pronunciaria oublier, oublier. Tá vendo? Tanto que no português a gente pronuncia mais letras do que em francês. Em francês, oublier. Simplesmente. Outra palavra, boucle, boucle. Tá vendo? Boucle, o OU dando som de U. Boucle. Se fosse em português, provavelmente a gente pronunciaria como boucle, boucle. Mas não, em francês, boucle. Aqui um som nasal também, tá? Um som nasal que é o uan, uan. O OI tem o som de UA e com o N no final fica an, uan. Então, dois exemplos aqui. Luan, que é longe, distante. Luan, luan. E quan, que é canto. Quan. Luan, quan. Cuidado para não pronunciar loin e coin. Tá? Então, diferenças básicas, mas muito importantes para você iniciar os seus estudos de francês da melhor maneira. A partir do momento que você sabe como as palavras são pronunciadas, fica mais fácil você absorver pelo cérebro quando alguém está falando perto de você e fica mais fácil você conseguir formar essas palavras na sua cabeça, tá? Relembrando que várias vezes em francês a gente vai unir 2, 3 ou até 4 letras para formar um som só. Então, Luan, Uan, Quan, Uan, beleza? Aqui a gente tem esse fonema aqui que é o LLE, essa terminação LLE. Como que seria isso em francês? A gente tem que prolongar o som de ia, ia, tá vendo como eu estou pronunciando? Ia, prolonga o som do i. Então fica famille, travailler, ia, famille, travailler, e assim sucessivamente. Aqui embaixo a gente tem um fonema muito parecido com algumas diferenças simples. Então aqui é o ai, ai. Lá era ia, mais prolongado aqui é ai. Então, travail, travail. Qual que é a diferença? Aqui é o verbo trabalhar e aqui é a palavra trabalho, tá? Então, o verbo trabalhar, ele tem dois L's,
A palavra trabalho, ela termina no L. Cuidado também é uma coisa importante. Então, famille, travailler, assim a gente fala, 2 L's e o A e L fica travail, travail. E aí a gente fala o ai. Aqui um dos fonemas que eu considero mais importante em francês, pela questão que eu vejo nos alunos de errarem muito. Então, quanto mais as pessoas erram, mais a gente dá importância àquilo, porque a gente vê que talvez não seja um raciocínio lógico para a pessoa. Tá? Obviamente, em português, quando a gente vê OI, a gente fala oi, oi. Em francês, o OI vai ficar OA. E aqui eu tenho 3 exemplos para vocês. Voiture, que é carro. Voiture, tá vendo? OI com som de UA. Froid, que é frio. Froid, tá vendo? Cuidado para não pronunciar Freud. Freud. Não, é froid. O D não é pronunciado e o OI tem o som de UA. E a palavra soir, que é noite. Soir. Voiture, froid, soir. As 3 têm OI e as 3 são pronunciados UA. Tudo bem? Seguindo, depois a gente tem o U seguido de vogal. Quando a gente vê o U seguido de vogal, ele também tem um som muito fechado de U, mas a gente junta com a próxima letra. Então, huit é a letra 8. Tá? Aqui também é uma exceção, o T ele é pronunciado. Huit. Então, olha só, a boca em formato de U e o som I. Depois a gente vai abrir a boca e sorrir para falar o I de fato, né? Porque o U fica U e para pronunciar o U, a gente tem que fazer o formato da boca em U e falar I, e depois a gente abre a boca e fala o I novamente. U, I, huit. O T é como se fosse um TS. Tá? Huit. Depois, aqui a gente já não pronuncia o T. Fica suivant. Olha o som anasalado aqui que a gente viu mais cedo. ANT. On. E aqui, suivant. Beleza? O T no final não é pronunciado. Suivant seria a palavra próximo em português. Depois a gente tem a palavra nuage. Essa palavra, pessoal, também a gente junta um U seguido de uma vogal, que é a vogal A. Nuage. Beleza? Aqui também é um fonema muito importante no francês. As pessoas têm muita tendência a confundir esse fonema e falar eal. Tá? Mas não, a gente junta as 3 letras E-A-U e dá o som de O. Bureau. Oiseau. Bateau. Beau. Então, o fonema E-A-U, a terminação E-A-U tem o som O. Bateau, bureau, beau, oiseau, O. E-A-U são 3 letras que formam um som só. Muito importante lembrar disso. Então, beleza, sem muito problema. Aqui a gente chega nas consoantes, tá? Aqui nas consoantes é o seguinte. Aqui são os principais fonemas. Não são todos, mas já dá uma boa base para você que está começando a aprender o francês. Porque o fonema do idioma é a parte inicial mais importante de ser entendida. Porque se você não entende, por exemplo, que naquele determinado momento pode ser uma palavra, uma letra, ou 3, ou 2, mas que o som é o mesmo, talvez você não vai entender que aquela palavra que você conhece é a palavra que a outra pessoa está falando naquela hora. Igual a palavra o. A palavra o é água. Mas quando a gente fala o, parece que é um O escrito com um circunflexo em cima. Mas não. É a palavra E-A-U, que é o em francês. Beleza? Então, fonema é muito importante antes de qualquer coisa, antes de qualquer aprendizado. Aprenda os fonemas do idioma. Isso para aprender francês, português, espanhol, inglês, alemão, assim sucessivamente. O fonema é muito importante.
Então, aqui a gente tem, nas consoantes, a letra X, ou se não, o conjunto CC, que tem o som de X, 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 KS, tá? Então, ó, axioma, axioma, ax, seria eixo, tá? Ax. Accé, accé seria acesso, accé, x. E succès, succès é sucesso, succès, dois Cs que tem o som de x, tudo bem? Depois a gente tem o som chão, que é o som X, né? A gente aqui tem o som de X. Então, cuidado, quando a gente vê o X, em português, a gente tem a tendência de falar sh, mas não. Em francês, o X dá um som de x, x. Enquanto o CH em francês, a gente dá o som de X, igual champagne, que é champanhe, a gente tem essa palavra em português também, chanter, que é cantar, e champignon, também champignon, é a palavra champignon também em português, né? E aí eu peguei a mesma palavra de cima, que é champagne, para mostrar outro fonema para vocês que é muito importante, que é o GN. O GN tem o som de nh, nh. Tá vendo como eu estou pronunciando? Nh. Champagne, champagne. O GN tem esse som, tá? Nh. O ING em francês, com a palavra parking, tá vendo? King, parking, é mais puxado. Aqui é nh. É como se a gente trocasse o G para depois do N. Nh fica ing, ing. Nh, aqui é nh, aqui é ing, ing. Parking, que seria estacionamento. O H, normalmente, ele é mudo e ele é muito utilizado, principalmente no início da palavra. Então, H, ele é mudo e a gente não fala ele. Tem o huit, huit, não falamos o H, e o haricot, que quer dizer feijão. Também a gente não pronuncia haricot. Haricot não parece que tem um H, mas a palavra é escrita com H. Depois a gente tem o fonema PH. O fonema PH, ele vem lá do latim, e quando a gente vê o PH, a gente tem um som de F, tá? Então, é o caso de pharmacie, fisioterapia. Quando a gente vê escrito pharmacie e fisioterapia, a gente não vai falar o P simplesmente. A gente tem que juntar o P e o H e dar um som de F. Pharmacie, fisioterapia. Seguindo, a gente depois tem o som do K, K, que é o Q e o U. O Q e o U dá um som de K, que seria o Kelk. Também a gente tem outra que é o... Opa! A gente tem outras aqui, tem, por exemplo, o Qua, que é Q-U-O-I, Qua. Também que tem o som, o Q e o U dá um som de K. Beleza? O R, que é o vilão aí de quem está aprendendo francês, é o pesadelo de quem está aprendendo francês. Lembre-se de R, gargarejo. R, gargarejo. Então, ruja, ruja. Força, quando você começar a aprender, quando você começar a praticar, começa a falar de maneira forçada, para você acostumar a sua garganta com esse R. Ruja, ruja. Não vai ser natural, obviamente no começo a gente tem sotaque, a gente erra, a gente se embaralha, normal. Mas comece a forçar para você falar, não tem problema. Ruja, ruja. E a abóbora em francês, aquela abóbora de Halloween, fala citrouille, trouille, citrouille. Então o R muito forte, tá? Vem da garganta. Então, ruja, citrouille. A garganta tem que vibrar um pouco para falar essas palavras que tem um R no meio. Depois a gente tem o S, normal, como se fosse um C cedilha, né? O som de um C cedilha, soir, société, soir, société. Depois a gente tem também os S duplo, aussi e assi.
Tá vendo? O S aqui não é pronunciado. Essa palavra aqui é sentado, assis. Essa palavra aqui é também. O ossi a gente fala também. Então, a U tem som de O. SS, som de S, o som de C cedilha, e o I no final. Ossi. Sendo que a última sílaba é a sílaba tônica. Ossi, assi. Depois a gente tem o TH, que tem o som normal de TH, tom, como atum, tom. E aqui, normalmente as pessoas que já sabem inglês, elas tendem a confundir esse fonema aqui. Tendem a falar igual no inglês, né? Mas não. Aqui a gente fala sion, sion. Não é, por exemplo, em inglês é diferente, né? Em francês é sion. Então fica, nos exemplos que eu vou dar para vocês, fica station, station, précaution, sion, attention, attention, précaution, station. Então, são palavras que parecem que são ditas de uma maneira, mas são ditas de outra maneira, porque o T, nesse caso, tem o som de dois S, ou som de C cedilha. Em português seria o atenção, atenção, são, né? Em francês, sion, sion, mas é escrito com um T. E aí eu queria passar para vocês aqui a questão dos apóstrofes, para a gente terminar. Quando a gente fala dos apóstrofes em francês, normalmente eles são falados como se fosse uma única palavra. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu digo, normalmente o apóstrofe ele é usado da seguinte maneira, le enfant. Aí a gente vê que tem duas vogais juntas. Para não ficar uma coisa feia, a gente tira a vogal do artigo e coloca um apóstrofe. E isso aqui vai fazer com que pareça uma palavra só. Então a gente saiu de le enfant para l'enfant e fala tudo junto. E assim sucessivamente. Quando eu digo la oreille, não fica legal, tem duas vogais juntas. Então a gente vai abreviar esse artigo lá, para ficar de uma maneira mais fluida a fala. L'oreille, l'oreille. Tá? Para terminar, l'écoute acontece do mesmo jeito. Beleza? Então, fazendo uma pequena revisão, pessoal. Fazendo uma pequena revisão rapidamente. É o seguinte. Voltando aqui nas nossas dicas iniciais. Sílabas tônicas em francês normalmente são as últimas da palavra. Então, são palavras oxítonas. A última sílaba da palavra é a mais forte. Também, consoantes como T, P, Z, D, T, enfim. Consoantes no final da palavra não são pronunciadas. Algumas exceções. O S é a principal exceção. Tá? O S normalmente ele também pode ser pronunciado. Tem fonemas em francês que não existem em português. Então, a gente aglutina várias letras em um som só, que em português normalmente não acontece. O principal exemplo é o E-A-U. Lembrando dos sons nasais, tá? Os sons nasais, o on, o on, beleza? As combinações, igual eu falei para vocês, tem os biquinhos também, o U, o A, que são muito importantes, e essa sílaba aqui, que é o UA, escreve OI, mas fala UA. Muito importante esse fonema. Para terminar, pessoal, eu queria falar para vocês, aqui faltam as consoantes, então aqui a gente tem o CH, que tem o som de X, champagne, o X em si tem o som de X, axiome, ax, o mesmo som dos dois Cs, xe, axé, succès, e assim sucessivamente. O PH tem o som de F, tá? E cuidado com tion no final, que fala sion, na verdade, como se fosse um C cedilha. Lembra de atenção, attention, atenção, attention, sion com T em francês. Apóstrofe, beleza? E aqui, antes que você saia do vídeo, pessoal, a gente já está chegando ao fim, mas antes que você saia, eu quero passar algumas recomendações finais. Essa aula aqui é uma abordagem inicial sobre as
principais técnicas, sobre os principais fonemas da língua francesa, tá? Então, é uma abordagem inicial. Aqui você está começando seus estudos do zero, e o melhor jeito de você começar os seus estudos do zero é entendendo melhor como as palavras são pronunciadas nesse idioma. Futuramente a gente vai ter várias outras microaulas que abordam assuntos iniciais, mas o melhor jeito de você estudar, igual eu estou falando na letra B do nosso PDF, que vai ficar disponível para download, é o seguinte: o ideal é você aprender de maneira contextualizada, sem decorar. Então aqui, se você quiser decorar todos os sons, tudo mais, não vai fazer muito sentido, porque em uma semana você já esquece. Então o ideal é você contextualizar o seu aprendizado. Como que eu vou contextualizar meu aprendizado? Com músicas. Músicas é o melhor jeito de você contextualizar o seu aprendizado, porque depois de você ver essa aula, você vai escutar uma música, você vai ver os sons de uma maneira diferente, ouvir os sons de uma maneira diferente, e você tendo a letra da música na sua mão, você vai poder ler. Então você vai estar usando seu canal visual para ler e o seu canal auditivo para escutar a música, e aí sim você vai internalizar esses fonemas, tá? Então o melhor jeito de você aprender é contextualizando. A dica que eu dou para vocês é aprender com músicas, mas também você pode aprender com séries e vídeos, com séries e filmes, mas é uma abordagem um pouco mais intermediária, e também com documentários, com vídeos no YouTube, enfim, de várias maneiras você pode continuar o seu aprendizado, agora que você já tem uma noção de fonética do francês. Terceiro, sempre vão existir exceções à regra. Não fique bitolado em querer saber tudo. Quem quer ser perfeito nunca vai sair do lugar, tá? Então, feito é melhor que perfeito. A minha dica para você é começar a falar, mesmo que você erre, mesmo que você aportuguesa as palavras, mesmo que seja uma pronúncia mais aportuguesada das palavras, comece a falar. As pessoas vão te corrigir. Enfim, se você tem o auxílio de alguém que já sabe francês, essa pessoa vai te corrigir e isso vai internalizar cada vez mais em você. Então, não se preocupe em errar, tá? Continue estudando, continue errando, continue se aprimorando. Uma hora você chega lá. Não fique bitolado em querer saber tudo. E, para terminar, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, @francês na prática. Tá bem aqui para você seguir a gente. Meu nome é Gabriel, sou professor de francês, falo francês há mais de 17 anos e eu estou aqui para te ajudar. Lá tem vários conteúdos legais e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá tem várias aulas legais e cada vez mais a gente está trazendo conteúdo para você que quer aprender o francês do zero, sem sair de casa. E é isso aí, pela internet. Tudo bem? Então agradeço muito a presença de você na nossa aula. Muito obrigado. Eu te vejo nas próximas aulas, nos próximos conteúdos. Não se esqueça de verificar sempre seu e-mail. Lá eu vou sempre estar mandando algumas aulas, algumas dicas lá para você continuar os seus estudos. Essa aula aqui foi uma abordagem inicial de fonética. Muito obrigado a todos. Tchau!